Xi Jinping demitiu o general Chiang Yi, um dos militares mais poderosos e próximos do líder chinês. A decisão ocorreu após investigações por graves violações disciplinares ilegais, incluindo suspeita de traição. Vamos entender essa história melhor com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Então vamos dar boa tarde para o nosso querido Ivan Kleber, já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDO segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta terça-feira. Olha, Geisiane, você acabou de narrar o maior escândalo político da gestão Xi Jinping dos últimos 13 anos. A saída do general Zhang Yuxia, perdoe-me se o meu chinês não estiver correto, abala toda a estrutura de comando militar chinesa. São várias as especulações. A gente sabe que a liberdade de imprensa na China ela é obviamente controlada, então nós temos que ter muita atenção com as informações que chegam. A primeira informação que nós tivemos no domingo é de que ele, esse general, teria vendido informações do serviço secreto nuclear da China para os Estados Unidos. Depois surgiram especulações de corrupção interna dentro do regime envolvendo um escândalo de promoções de patentes, ou seja, ele venderia ali a promoção de patentes, né, para outros militares. E agora a terceira corrente que ganha força é do bom e velho expurgo comunista acontecendo dentro das Forças Armadas chinesas, isso porque ele teria algumas visões contrárias ao do ditador Xi Jinping. O Zhang, ele tinha um cargo muito importante dentro do comitê, dentro da estrutura de poder do Partido Comunista Chinês. Ele fazia parte de uma comissão ali que compunham 7 pessoas, incluindo o Xi Jinping. Agora essa comissão é formada por apenas 5 pessoas, não se sabe bem quem substituirá, se ele será substituído, e ele não foi o único. Nós tivemos também o comandante Liu, que também foi afastado ali de suas atividades. Especula-se que eles estejam presos. A nota oficial diz que eles não corresponderam às expectativas do Exército de Liberação Popular, que foi o exército formado por Mao Tse-tung após a Revolução Comunista na China. Então, de qualquer maneira, Geisiane, a gente precisa monitorar essa situação. Como eu disse, o maior escândalo político envolvendo a administração Xi Jinping, em um momento em que o seu colega Lula também possivelmente pode enfrentar um escândalo talvez de proporções maiores do que a Lava Jato, não é essa questão do Banco Master. Pode ser apenas uma coincidência ou não. E eu gostaria de alertar aqui, Geisiane, o seguinte: o Xi Jinping pode estar concentrando todo o poder nele, na figura dele, ou seja, eliminando essa cadeia de comando, essas comissões, enfim, do Politburo, do Partido Comunista Chinês, por conta de sua intenção de invadir Taiwan. E pode ser que alguns militares chineses sejam contrários a essa visão de invadir Taiwan. Afinal de contas, a China tem sua economia consolidada, com ou sem Taiwan, isso não mudaria muita coisa. O Xi Jinping gostaria de anexar Taiwan até por uma questão de um legado próprio dele. Já os militares acreditam que seja uma jogada arriscada e que, dependendo, conforme a gente viu na invasão da Rússia à Ucrânia, o custo-benefício talvez não valha tanto a pena. Então, a gente pode estar acompanhando este embate dentro das Forças Armadas chinesas sobre se invadir Taiwan ou não. Outra questão que pode ter levado aí a queda deste general é Xi Jinping ter sido confrontado, o que é algo muito raro internamente dentro do partido, por conta das derrotas geopolíticas, se a gente pode colocar assim, a queda do Bashar al-Assad na Síria, a recente troca de ditador na Venezuela, né, mas com uma direção agora de transição em direção a uma esfera de influência dos Estados Unidos. A gente teve também a questão de Honduras, que é muito importante para a China, e entre outros países. Então o Xi Jinping pode ter sido confrontado e a resposta dele foi o seguinte: você vai para a cadeia, simples assim. Agora, é algo que a gente precisa acompanhar, porque realmente não é todo dia que a gente tem um escândalo desse. As notícias quase não saem, e quando saem,
assim, são aos poucos, né? Mas a gente conseguiu apurar isso e vamos acompanhar se teremos aí mais generais, militares, enfim, destituídos do cargo, aí o que configuraria de fato um expurgo no alto comando militar chinês, Resiane. Ivan Kleber, eu trago aqui à tela os nossos analistas políticos do dia e antes de passar a palavra para o nosso querido Serrão, preciso ler um comentário aqui, Serrão, da nossa audiência. A Laiane Alves disse o seguinte a respeito, que agora o Xi Jinping terá que contratar o Xi Jinping do Brasil. Então fica aí uma sugestão para o Xi Jinping em relação Olha, uma péssima sugestão, né, Ivan Kleber? Péssima sugestão. Imagina se no Brasil a gente tivesse um Xi Jinping aqui de presidente. O cara tem que mandar matar todo mundo depois dessa, mandar todo mundo embora depois de um escândalo como o do Banco Master. O Serrão, o consultor de gestão de crise vai dizer o seguinte: companheiro Xi, diz que é do teu amigo e tá tudo certo. Vai colocar a culpa no amigo do Xi Jinping e resolve por ali mesmo. Ou vai resolver na base da cachaça. Agora, essa crise chinesa, essa questão militar chinesa, ela é uma questão muito importante, você é um dos que estuda isso aprofundadamente. Essa questão, essa crise militar que pode estar surgindo da China ou não, a gente ainda não tem certeza disso, é muito cedo para falar. Mas isso também não pode ser em função dessa propaganda militar chinesa, que foi feita muito forte, não está sendo retribuída com a realidade. O que parece ser uma propaganda massiva, na hora da ação prática não está funcionando. Isso também não pode estar impactando a ação do Xi Jinping sobre seus militares? Bom, agora permita-me dar boa tarde para você aqui, Serrão. Olha só, eu vou trazer um fato. O exército chinês não tem experiência de combate. E isso é um grande questionamento. Quando nós falamos do exército chinês, é a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração. O exército chinês, esse exército formado aí por Stalin, esse modelo de exército, ele não tem uma experiência de combate necessária para a gente ter uma real noção de como ele se comportaria em um real combate. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos a impressão de que tudo é sob controle, de que o exército, ele realmente, as instituições são fortes ali, a hierarquia e tudo mais, quando na verdade nós temos exemplos de corrupção. Eu não sei se é o caso aqui do general Zhang, mas no passado recente nós tivemos vários casos aí envolvendo corrupção interna dentro do Partido Comunista Chinês, principalmente dentro do exército. Especula-se aí a questão da venda de patentes, mas há quem já tenha cogitado também no passado a venda, inclusive de munição do exército chinês pelo mundo aí, sem que o Partido Comunista Chinês tivesse aprovado. Então, esses são pontos que a gente precisa trazer. Ninguém está minimizando. Sim, o exército chinês é muito forte, embora não tenha essa experiência, tem uma capacidade bélica respeitável, mas, por outro lado, também o que nós vemos muito é propaganda, né? Afinal de contas, a China até hoje não entrou em guerra. Taiwan pode ser experiência, há quem diga que, olhando como foi a questão da Rússia e da Ucrânia ali, talvez o Xi Jinping tenha repensado. Uma coisa é certa, os militares chineses estão profundamente impactados e estudando a campanha militar da Rússia na Ucrânia. Eles não são os únicos. A Coreia do Sul também faz isso justamente para monitorar qual será o desempenho dos soldados da Coreia do Norte na Ucrânia. Serrão, eu não quero me estender muito aqui, mas o conflito da Ucrânia, ele ficou muito próximo de se tornar um conflito mundial, porque você já tem ali Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Cuba, você tem Polônia, você tem mercenários de vários países, todo mundo lá dentro da Ucrânia, um tentando derrotar o outro e um tentando aprender com o outro. Olha o caso da Coreia do Sul. Então, voltando para a China, pode ser que esse conflito da Rússia e da Ucrânia, que se estendeu mais do que o Vladimir Putin imaginava no começo, possa ter acendido ali um alerta dentro do exército militar chinês, coisa que o Xi Jinping não gostou muito. Geisiane, depois da minha péssima imitação aqui do presidente Lula, eu devolvo. Foi excelente, Ivan Kleber. Olha só, Fabi, estamos com o nosso querido Ivan Kleber, sua pergunta. Seja bem-vindo. Eu só vou fazer uma observação. No Brasil também tem mercenário, mas é de outra espécie,
que fique dito aqui. Bom, Ivan, em relação à China e todo esse contexto geopolítico, a gente, depois da ação militar da Venezuela, pontual, você acredita, observando inclusive essa questão da China, que pode ser uma resposta de receio, de medo, de outras ações militares dos Estados Unidos, que está indo para o Irã, que está mapeando, que fica na retaguarda de Taiwan? Então pode ser também isso, né, além da traição possível aí do militar, mas que seja uma resposta, de alguma forma, para fora da China e necessariamente aí para o governo Trump? Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar por aqui. Olha, esse é um ponto interessante, eu não tinha pensado nessa questão, e sim, tem todo fundamento, doutora Fabiana, porque aí sim, o que eu sei é que o mundo euro-asiático, digamos assim, russo, chinês, ficou muito impactado com essa capacidade dos Estados Unidos de entrarem ali na Venezuela, capturarem Nicolás Maduro, não perderam nenhum soldado, nenhum agente na operação, pelo contrário, vários, né, dezenas de agentes cubanos foram eliminados na operação. Os relatos de agentes venezuelanos dizendo que os Estados Unidos utilizou uma arma que incapacitou ele sequer de iniciar um combate, não é? Muito vem se falando dessa arma que teria um efeito sonoro e deixaria o inimigo ali sem chance de reação, né? E isso tudo está reverberando, tanto na Ásia quanto na Rússia. Vários acompanhadores do lado russo da guerra da Rússia e da Ucrânia, né, disseram, olha, os Estados Unidos realmente demonstrou força, e nesse cenário, sim, pode ser que o Xi Jinping, diante dessa demonstração de força dos Estados Unidos, tenha compreendido que ele precisava, de alguma maneira, agilizar o seu processo de renovação dentro do Exército. O general Zhang, ele tem 75 anos, não é? Então, o normal seria ele ser aposentado, mas a gente sabe que numa estrutura como é a do Partido Comunista Chinês, é muito complicado, você não aposenta um general como o general Zhang, que faz parte justamente, fazia, né, dessa cúpula de comando. Agora, a sua teoria tem fundamento, e o Zhang pode ter sido aí o bode expiatório de uma tentativa de resposta do Xi Jinping para tentar remodelar, enfim, e de alguma maneira demonstrar força para o mundo. E esse primeiro teste pode ser no Irã, que a gente já vai trazer o Irã para a pauta aqui, então pode ser que ali seja o primeiro teste dessa nova era do exército chinês. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.